E aí, como é que você está? Tô dizendo isso pela terceira vez. Primeiro vídeo, eu me perdi. O segundo, eu perdi. Mas novamente estamos aqui pela senhora Constância. E deixa eu aproveitar e falar sobre isso também. Existem três pilares no nosso caminho que se cruzam e a gente tende a projetar o valor diferente sobre eles. E nem sempre é o valor correto. Mas nós caminhamos, se tudo der certo, com teoria, com prática e com constância. Eu fui entender a respeito da importância da teoria quando a minha prática tinha problemas. Então eu, sem querer querendo, fui trabalhar com inglês e passei muito tempo, realmente muito tempo trabalhando com inglês. E em dados momentos eu comecei a ter uma certa crise, porque eu percebia que aquilo que eu ensinava ou alguns argumentos que eu defendia, eles não me convenciam mais. Porque eu observava alguns outros fenômenos que dentro daquilo não faziam sentido. Deixa eu ser mais específico ainda. Eh, eu estava ensinando a respeito de gramática e, enfim, algumas outras construções, né, que não são necessariamente gramaticais, mas que dão noções, assim, do idioma. E eu entendia que aquela instrução formal, ela era o caminho correto mesmo para que alguém pudesse se desenvolver no idioma estrangeiro. E aí um dia eu vi um grupo de indígenas conversando no seu idioma nativo, que é uma língua até onde eu sei ágrafa, né, ou seja, não tem absolutamente nenhum código escrito, então independe de uma instrução formal. E nos segundos depois eles me abordaram e me pediram, nunca mais vou esquecer dessa cena, me pediram uma sacola plástica em um português perfeito. E aí colapsou o meu mundo, né. Porque como é que você explicaria essa questão? E depois de estudar bastante sobre isso, e isso começar a se clarificar na minha cabeça, eu lembrei de um professor que eu tinha e que era um psicólogo comportamental, e toda vez que ele falava de alguma teoria, as pessoas falavam para ele que na prática a teoria é outra, ele falava: "Só se a sua teoria for ruim". Mas o que que tem a ver isso com os vídeos terem dado errado? Eu tô aqui mais uma vez, da mesma forma que aconteceu ontem, pela constância, que faz o tripé junto com a teoria e a prática. A teoria vale muito pouco. A teoria é 1% do processo, 2% do processo. A prática, ela é o que fecharia, eh, a outra metade, né. Então se a teoria vale 1, a prática ela vai valer 48, 49. O restante é a constância. A teoria, ela é de inteira responsabilidade daquele que te ensina, dos seus pais, dos seus professores, dos seus mentores, daqueles que estão te treinando. E vai por mim, se você acha que não tem um mentor, você tem. E se você passou pela sua cabeça que você não tem, então eu acho que você deve ficar preocupado, porque você tem e nem sabe quem é. E então se você não está nem escolhendo isso, eu sugiro que você comece a prestar atenção e tomar decisões a esse respeito, porque é impossível nós caminharmos sem mentores, e a gente nunca deixa de fazer isso. Você pode ter tido independência financeira e, poxa, se você foi super bem, você até tem independência emocional dos seus pais, por exemplo, mas você sempre está olhando para modelos. E, essencialmente, seus mentores são pessoas que precisam ter o resultado que você espera alcançar, e eles precisam estar rodeado de outras pessoas, outros discípulos, coloquemos dessa maneira, que têm resultados parecidos ou iguais aos que você alcança. Então você precisa direcionar. A teoria, então, é a responsabilidade dos seus mentores. A prática, existe uma conexão entre o seu mentor e você.
Porque o seu mentor, se te der apenas a teoria, ele não está te valendo de nada. Ele precisa te direcionar como se faz. E, novamente, pode ser que não seja um processo formal de mentoria, mas você está observando alguém, está observando, mesmo que inconscientemente, o que que essa pessoa diz, e você está modelando comportamentos. Mas se você está fazendo isso de uma maneira bacana, que realmente ela é consciente, ela é intencional, você está ouvindo o que alguém tem a dizer, essa pessoa está te dando exemplos práticos, então vocês dividem essa responsabilidade. A constância é 1000% você. É aquilo que você vai fazer quando não tem ninguém olhando. É aquilo que você vai continuar fazendo quando não tem ninguém para te cobrar. Uma coisa que ajuda muito quando você está buscando alguns alvos, né, alguns objetivos, principalmente os de curto prazo, é você anunciar. Que se você se importa com a sua reputação, quando você anuncia para alguém que você vai fazer, você assume meio que uma obrigação de fazer. Então, se você declara: "Olha, vou parar de fumar", e você declara isso para pessoas que se importam, essas pessoas vão estar te cobrando desse processo. Então isso costuma ser muito útil. Só que existem aquelas circunstâncias onde você vai estar sozinho, você vai ter a arma do crime à sua disposição, e aí, poxa, quem é que vai saber, né? Eu estou compartilhando com todos vocês aqui, com outras pessoas no meu convívio, mas na maior parte dos dias eu não tenho como provar e também não teria como, né, ninguém teria como desmentir se eu não acordasse no horário que eu estou acordando, ou se o meu banho não fosse um banho gelado, ou qualquer outra das coisas que tenha acontecido. É nesse momento que entra a constância. E deixa eu te falar, eu sei o suficiente a meu respeito para saber que em qualquer outro momento da minha vida, se eu tivesse passado 16 minutos olhando para uma câmera, eh, para um vídeo que vai ter 7 visualizações e tivesse dado errado, eu não apenas encerraria, como possivelmente jamais voltaria a fazer. Mas uma das grandes lições que eu tenho aprendido esse ano é a constância. E ela não é só aquela coisa rasa que aparenta, às vezes, quando você pensa em alcançar um objetivo. Porque isso você entende que precisa ser feito. Você entende que se você não for constante, você não vai alcançar os objetivos que você tem. Só que a constância ela vai muito além disso, porque ela começa a testemunhar para você a respeito da capacidade que você tem para realmente, transbordar, fazer, alcançar, e essa é uma tampa que a gente precisa deixar fora, né, é uma caixa que a gente precisa deixar destampada, porque nós temos uma tendência muito grande a estabelecer os limites que nós acreditamos ser capazes de alcançar. E eu não estou falando necessariamente de, ter sonhos, de construir grandes patrimônios financeiros ou de, enfim, se tornar famoso ou qualquer coisa desse tipo, que é o que normalmente as pessoas consideram como algo grandioso. O que vai ser grandioso para uma pessoa não necessariamente é o que vai ser grandioso para outra. Para uma pessoa que, sofreu um acidente, que mancava, para uma pessoa que, sei lá, tinha uma condição de saúde terrível, fazer uma caminhada de 1 hora é uma coisa que beira o inacreditável, né. Eu já vi pessoas, né, conheci um músico que, perdeu 2 dedos, e quando voltou a tocar um instrumento, para ele era como se estivesse dando um concerto na maior casa de óperas do mundo. Porque diz haver muito tem a ver, né, e diz respeito muito mais à sua circunstância, ao seu contexto, aquilo que será grandioso. Mas a gente utiliza essas coisas para colocar uma tampa e limitar aquilo que a gente acredita ser capaz de fazer. E quando você exerce constância nas pequenas coisas do dia a dia, você começa a observar resultados que são extraordinários em outras áreas. Eu estou nesse projeto aí de aprender a correr,
E eu sei que existem pessoas, existem, bons corredores competentes aí e que nem são profissionais e que correm 42 quilômetros. Mas para uma pessoa sedentária, acima do peso e com histórico de saúde e condicionamento físico que eu tinha, pensar em correr 5 quilômetros é uma coisa muito fora do comum. E a primeira vez que eu tentei, eu consegui correr 400 metros. Eu estava correndo 1.600, hoje eu cheguei a 2 quilômetros e 50 metros. Eh, Pra mim já é algo bastante extraordinário. E talvez isso não pareça algo relevante quando a gente está nos assuntos que nós costumamos tratar por aqui. Mas eu garanto para você que quando você começa a enxergar a sua vida e ver que todas as áreas são interconectadas, tudo se transforma. Você não fala mais com as pessoas da mesma maneira e nenhuma experiência ela passa a ser, em vão. Você começa a reparar a maneira que você reage quando o tempero que você escolheu não ficou do jeito que você imaginava. Você começa a reparar a maneira que você se sente quando você está forçando seu corpo a um certo limite. Você começa a prestar atenção na maneira que você está se sentindo quando você está com fome ou quando você está com sono. Ah, as realizações das pessoas ao seu redor, você se torna muito mais curioso. E não é para você ser fofoqueiro, mas é para você entender o processo que as pessoas passaram. Essa semana eu tive uma felicidade muito grande e que está sendo uma experiência que eu ainda estou processando, mas eu tive a oportunidade de ter contato e conversar com o campeão mundial de para jiu-jitsu. É uma pessoa aqui da cidade e no fluxo que as coisas estão acontecendo, acredito que logo ele esteja aí no grupo de transbordo também. Mas eu até dei uma atravessada numa reunião que era profissional para ficar fazendo perguntas para ele, porque por mais que eu não seja um praticante do esporte que ele é, e nem tenha nenhum tipo de deficiência física como ele tem, a história de vida, as conquistas, e foi algo até que eu disse para ele: "Olha, eu vou te fazer perguntas porque você é um campeão, e os campeões sempre têm alguma coisa a ensinar". Comece a reparar que a sua vida ela vai estar repleta também de pessoas que carregam histórias, que são campeões, às vezes sem medalha, mas são pessoas que precisaram superar muito. Então, observe pessoas que, sabe, passaram por fome, passaram por miséria, pessoas que passaram por grandes perdas, por acidentes, pessoas que realmente tiveram que em algum momento catar os cacos da vida e se transformar em uma nova pessoa, né, viver depois da linha daquela tragédia. Você tem muito a aprender com todo mundo. Então, pode não parecer que tem nenhum tipo de relação com inteligência emocional, com clareza de propósito, você conseguir correr 2 quilômetros, mas entenda que quando você percebe o ser humano como algo integral, não se trata de uma capacidade física, de fôlego ou muscular para fazer isso, mas uma capacidade de enxergar um limite e se atrever a ir adiante, a testar até onde você consegue ir, e isso vai realmente abrindo espaços na sua mente para você questionar aquelas coisas que sim são as mais importantes, as mais essenciais. Coisas que às vezes no seu dia a dia te travam de ter uma vivência melhor com a sua família, um relacionamento melhor, de realmente questionar aquilo que você tem a oferecer e a transbordar na vida das pessoas. Então, entre teoria, prática e constância, encontre pessoas que têm um bom referencial teórico para te dar, porque só vai ser diferente da prática se a teoria não for boa, se não tiver conhecimento, se não tiver experiência. Partilhe dessa prática, mas se case com a constância, porque de tudo que eu aprendi até agora, e já foram muitas coisas, se por algum motivo fosse possível perder e alguém levasse embora 70, 80% desse conhecimento, mas me deixasse 20% daquilo que eu aprendi até agora, e nesses 20% conhecimento da constância, eu recuperaria os outros 70.
só por esse princípio, tá bom? É isso aí. Tem uns desafios para lançar, mas eu vou deixar você curtir o seu final de semana. Segunda-feira a gente volta aí e vai falar sobre desafios e metas, porque eu quero ver outros grupos de transbordo nascendo daqui, eu quero estar incluído neles, eu quero ver gente gravando vídeo passando vergonha também.